Você já se perguntou como seria se descobríssemos que um planeta vizinho da Terra já foi exatamente como nosso lar, doce lar, por bilhões de anos? Não estou falando de Marte, que todo mundo já sabe que teve água. Estou falando de Vênus, esse inferno ardente que derrete chumbo e tem chuva de ácido sulfúrico. Mas prepare-se, porque o que os cientistas descobriram recentemente vai virar sua cabeça do avesso e te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre nosso sistema solar. Durante 3 bilhões de anos, Vênus não era o pesadelo que vemos hoje. Era um paraíso tropical com oceanos extensos, temperaturas agradáveis e até mesmo placas tectônicas estáveis como as da Terra. Imaginem só, enquanto a vida estava dando seus primeiros passos aqui na Terra, Vênus era potencialmente habitável, talvez até mesmo habitado. E então, há 700 milhões de anos, algo catastrófico aconteceu. Algo tão devastador que transformou esse mundo paradisíaco no inferno mais quente do sistema solar em questão de milhões de anos. Os cientistas estão chamando isso de o grande evento de Vênus, e as implicações dessa descoberta são absolutamente aterrorizantes para nosso próprio planeta. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro visualizar como era Vênus durante esses 3 bilhões de anos de glória. Feche os olhos e imagine um mundo coberto por oceanos de água líquida cristalina, com profundidades variando entre 30 e 1000 pés. As temperaturas oscilavam confortavelmente entre 20 e 50 graus Celsius, praticamente idênticas às que temos na Terra hoje. O planeta tinha um sistema de placas tectônicas funcionando perfeitamente, criando continentes e regulando o clima através de ciclos naturais. A atmosfera era densa o suficiente para manter o calor, mas não excessivamente, como hoje. Havia um equilíbrio perfeito que permitia que a água existisse, em estado líquido por bilhões de anos. Os cientistas acreditam que durante esse período, Vênus poderia ter desenvolvido formas de vida complexas, talvez até civilizações inteiras que floresceram e desapareceram muito antes de qualquer vida inteligente surgir na Terra. É uma possibilidade que faz a mente explodir de possibilidades. Imagine as histórias que esse planeta poderia contar, os segredos enterrados sob suas camadas de lava e rocha derretida. Agora vamos falar sobre o presente assustador de Vênus, porque o contraste é absolutamente chocante. Hoje, Vênus é, literalmente, o inferno, com temperaturas de superfície chegando a 864 graus Fahrenheit. Quente o suficiente para derreter chumbo, zinco e até alguns tipos de bronze. A pressão atmosférica é 90 vezes maior que a da Terra, equivalente a estar a 900 metros de profundidade no oceano. Se você tentasse visitar Vênus, seria instantaneamente esmagado pela pressão antes mesmo de ser incinerado pelo calor. Mas espere, fica pior. A atmosfera é composta por 96% de dióxido de carbono e está saturada com nuvens de ácido sulfúrico concentrado. Isso mesmo, chove ácido sulfúrico em Vênus. Essas gotas de ácido são tão corrosivas que dissolveriam qualquer material conhecido pelo homem em questão de minutos. Os ventos na alta atmosfera sopram a velocidades de até 360 km por hora, 50 vezes mais rápido que a rotação do planeta. É como se o planeta inteiro estivesse preso em um furacão perpétuo de ácido e fogo. As missões espaciais que conseguiram pousar em Vênus duraram no máximo algumas horas antes de serem completamente destruídas pelas condições extremas. Mas como os cientistas descobriram que Vênus já foi habitável? A resposta está na tecnologia de modelagem computacional mais avançada que já existiu. Os pesquisadores criaram um modelo virtualizado completo de Vênus, analisando cada aspecto de sua composição, rotação, distância do Sol e interação gravitacional com outros planetas. Eles também estudaram minuciosamente os dados coletados por dezenas de missões espaciais, enviadas ao planeta ao longo dos últimos 50 anos. Algumas dessas missões conseguiram penetrar nas densas camadas de nuvens e mapear a superfície usando o radar avançado. O que eles descobriram foi surpreendente. Evidências geológicas de que Vênus teve oceanos extensos por bilhões de anos, marcas de erosão causada pela água, formações rochosas que só podem ser criadas pela ação de oceanos e até mesmo possíveis leitos de rios antigos preservados sob as camadas de lava. Além disso, a análise da composição atmosférica revelou traços de elementos que só existem quando há interação prolongada entre... É como se o planeta guardasse as pegadas de um passado aquático que ninguém imaginava existir. O mistério que está deixando os cientistas sem dormir é descobrir exatamente o que causou essa transformação apocalíptica há 700 milhões de anos. Várias teorias estão sendo debatidas intensamente na comunidade científica, e cada uma é mais perturbadora que a anterior. A primeira teoria sugere que um evento de vulcanismo extremo, conhecido como Flood Basalt, cobriu praticamente todo o planeta com lava. Imagine vulcões do tamanho de continentes inteiros, entrando em erupção simultaneamente, despejando trilhões de toneladas de lava
e gases tóxicos na atmosfera. Essa atividade vulcânica teria durado milhões de anos, criando um efeito estufa descontrolado que vaporizou todos os oceanos. A segunda teoria é ainda mais assustadora. O impacto de asteroide gigantesco teria desestabilizado completamente o sistema climático do planeta. Não estamos falando do asteroide que matou os dinossauros, mas algo centenas de vezes maior, capaz de literalmente virar um planeta do avesso. A terceira teoria é a mais perturbadora de todas. O próprio Sol passou por uma fase de maior atividade, bombardeando Vênus com radiação intensa que destruiu sua camada de ozônio e iniciou um processo irreversível de aquecimento global. Mas aqui está a parte que deveria te deixar realmente preocupado. Essas mesmas condições podem estar se desenvolvendo na Terra neste exato momento. O aquecimento global que estamos experimentando tem semelhanças perturbadoras com os primeiros estágios do que aconteceu em Vênus. Os níveis de dióxido de carbono na nossa atmosfera estão aumentando exponencialmente, criando um efeito estufa cada vez mais intenso. As temperaturas globais estão subindo mais rapidamente do que qualquer modelo científico previu. Os oceanos estão se tornando mais ácidos devido à absorção excessiva de CO2, matando corais e ecossistemas inteiros. As calotas polares estão derretendo a uma velocidade alarmante, liberando ainda mais gases de efeito estufa que estavam presos no gelo há milhares de anos. Vulcões submarinos estão se tornando mais ativos, despejando gases vulcânicos diretamente nos oceanos. É como se a Terra estivesse seguindo o mesmo script catastrófico que transformou Vênus de paraíso em inferno. Os cientistas climáticos mais pessimistas já estão alertando que, se não revertermos drasticamente nossas emissões nos próximos 10 a 15 anos, poderemos desencadear um processo irreversível que transformará a Terra em uma versão menor de Vênus em alguns milhares de anos. A descoberta sobre Vênus também levanta questões filosóficas profundas sobre vida e morte de planetas inteiros. Se Vênus realmente foi habitável por 3 bilhões de anos, é altamente provável que vida complexa tenha evoluído lá. Talvez civilizações inteiras tenham florescido e desaparecido antes mesmo da vida multicelular surgir na Terra. Imagine as tecnologias que poderiam ter desenvolvido, os conhecimentos que possuíam, as formas de arte e cultura que criaram. Tudo isso foi completamente apagado da existência quando o planeta se transformou em um inferno ardente. É possível que ainda existam vestígios dessa vida antiga, preservados nas profundezas da crosta venusiana, esperando para serem descobertos por futuras missões espaciais. Mas também é possível que não reste absolutamente nada, que toda uma história de bilhões de anos de evolução e desenvolvimento tenha sido completamente obliterada. Essa realização deveria nos humilhar profundamente e nos fazer perceber quão frágil é nossa existência neste pequeno ponto azul no espaço. A Terra não é especial por ser um planeta rochoso na zona habitável. Vênus também era assim. A Terra é especial porque ainda não passou por seu grande evento catastrófico. Agora vamos falar sobre as implicações dessa descoberta para nossa busca por vida extraterrestre. Durante décadas, os astrônomos têm procurado planetas na zona habitável de outras estrelas, aquela região onde a água pode existir em estado líquido. Mas a descoberta sobre Vênus muda completamente essa equação. Agora sabemos que um planeta pode ser perfeitamente habitável por bilhões de anos e depois se tornar completamente inabitável em questão de milhões de anos. Isso significa que, quando observamos exoplanetas distantes, podemos estar vendo mundos que já foram paradisíacos, mas agora são infernos. Ou mundos que são habitáveis agora, mas se tornarão infernos no futuro próximo. A janela de habitabilidade de um planeta pode ser muito menor do que imaginávamos. Talvez existam centenas de Vênus pela galáxia. Planetas que já abrigaram civilizações inteiras, mas agora são mundos mortos e hostis. Essa possibilidade torna nossa busca por vida extraterrestre ainda mais urgente, porque se existem civilizações lá fora, elas podem estar enfrentando seus próprios grandes eventos catastróficos neste exato momento. Talvez algumas dessas civilizações já tenham encontrado formas de prevenir ou reverter esses processos apocalípticos, e precisamos desesperadamente aprender com elas antes que seja tarde demais para nossa própria civilização. A questão final que não quer calar é: será que ainda há esperança para Vênus? Alguns cientistas visionários estão propondo projetos absolutamente insanos para terraformar o planeta e devolvê-lo ao seu estado paradisíaco anterior. Uma das ideias mais malucas envolve o uso de solar shades gigantescas, estruturas do tamanho de continentes que seriam posicionadas entre Vênus e o Sol, para reduzir drasticamente a quantidade de radiação solar que chega ao planeta. Ao longo de milhares de anos,
Isso poderia resfriar a atmosfera o suficiente para que o ácido sulfúrico se condense e caia como chuva, eventualmente neutralizando-se e permitindo que água pura voltasse a existir. Outros cientistas propõem bombardear a atmosfera de Vênus com hidrogênio, que se combinaria com o oxigênio do dióxido de carbono para formar água, reduzindo drasticamente os gases de efeito estufa. Há até mesmo propostas para usar bactérias geneticamente modificadas que poderiam sobreviver nas condições extremas de Vênus e lentamente converter sua atmosfera tóxica em algo respirável. Parecem ideias de ficção científica, mas considerando que acabamos de descobrir que Vênus já foi habitável uma vez, talvez não seja impossível que volte a ser novamente. A grande pergunta é: temos tecnologia e recursos suficientes para empreender um projeto dessa magnitude? E mais importante, conseguiremos fazer isso antes que a Terra siga o mesmo caminho destrutivo de Vênus? Esta descoberta sobre Vênus é muito mais que uma curiosidade científica interessante. É um alerta vermelho piscando diante de nossos olhos, mostrando exatamente o que pode acontecer com planetas habitáveis quando as condições certas se alinham de forma destrutiva. Se você achou esta história fascinante e perturbadora ao mesmo tempo, precisa se inscrever no canal, porque tenho muito mais revelações científicas que vão mexer com sua cabeça. No próximo vídeo, vou te contar sobre a descoberta de uma mega estrutura alienígena que os cientistas encontraram orbitando uma estrela distante e que está fazendo todo mundo repensar se realmente estamos sozinhos no universo. E se você chegou até aqui, deixa um comentário me contando. Você acha que a humanidade conseguirá evitar o destino de Vênus? Ou estamos condenados a repetir a mesma tragédia cósmica? Curte o vídeo se ele fez você pensar diferente sobre nosso lugar no cosmos. E compartilha com aquela pessoa que precisa saber que nosso planeta não é tão seguro quanto parece. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o universo é muito mais estranho e perigoso do que você imagina.